transformar plástico em gasolina. Você já pensou como seria proveitoso para o ambiente, para as pessoas? Mas será que isso realmente é possível? E Julian Brown, você já ouviu falar nesse nome? Sabe quem é ele? Qual a relação dele com a transformação de plástico em gasolina? Pois é sobre esse conteúdo que nós vamos tratar nesse vídeo. Eu sou Marcos Barros e esse é o nosso canal Geoide, um canal de ciência, política e geopolítica. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo do nosso vídeo, eu queria lhe pedir, deixe o seu like, faça o seu comentário, o que você acha sobre transformar plástico em gasolina. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá. Olha, Julian Brown, esse cidadão que você está vendo aqui ao lado, ele é um norte-americano que criou aos 25 anos um reator ou um polimerizador, como se pode se chamar, né, para produzir ou transformar plástico em gasolina. E ele provou que isso é possível. Aí nós temos que ir à química, né, orgânica e inorgânica, para a gente poder entender como é que se dá as cadeias que formam esses polímeros e a origem do plástico e a origem da gasolina. Essa é uma química muito moderna, muito refinada, mas que não é difícil mesmo para os leigos entender. Tudo começa do petróleo. 80 a 90% de todo o plástico consumido na Terra, produzido pelo homem, vem do petróleo. Assim como a gasolina também vem do petróleo. Só 20% do plástico vem de origens orgânicas, ou bioplásticos, como são chamados, feitos a partir de milho, cana-de-açúcar, entre outros vegetais. Então, poderíamos imaginar que se o plástico é feito pela indústria petroquímica a partir do petróleo, ora, e a gasolina também é feita do petróleo, então a química dos dois elementos, das duas substâncias, são muito próximas, ou muito parecidas, ou um advém do outro, o que poderia então prover, com os métodos corretos, com a aplicação da ciência correta, com equipamentos desenvolvidos para tal, se fazer uma reversão do produto, ou seja, do petróleo que se fez a gasolina, o plástico, se reverter, se transformar agora esse plástico em gasolina. E o Julian Brown provou que isso é possível e fez gasolina a partir do plástico. Ele inventou um reator que nada mais é do que uma máquina capaz, vamos colocar um forno capaz de modificar as cadeias poliméricas do plástico, alterar a química dele, fazendo uma nova recombinação das suas moléculas, transformando em gasolina. Precisa-se ter um reator fechado num ambiente onde o oxigênio não esteja presente, para que as reações químicas funcionem. Mas olha só, aí vem a pergunta, se o cara descobrir um troço desse, de tão válida importância, no mundo que o plástico se tornou uma questão de vida ou morte para o planeta, por que isso então não passou a ser produzido em larga escala? Olha, como toda invenção feita por leigos amadores, sempre gera 1001 discussões. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre o Chikumbutsu, aquele africano que inventou o método de retirar energia elétrica de frequências, radiofrequências espalhadas no ar. Depois o garoto também que criou o gerador de energia perpétua. O outro africano que também inventou o braço biônico, movido pelas ondas cerebrais. E todos esses inventores, eles terminam ficando apagados.
porque suas invenções geralmente criam dificuldades e problemas graves para a indústria moderna do jeito que ela está estruturada. Ou seja, para os capitalistas que ganham muito dinheiro com o sistema do jeito que ele é montado. Qualquer alteração nessas cadeias produtivas geraria perdas significativas, muito valiosas para os donos, para os mandantes, os burgueses, como costuma se dizer, né, dos capitalistas. E além de tudo, vem o fato dessas descobertas não serem feitas em grandes laboratórios de grandes universidades que consomem milhões, bilhões em recursos todos os anos, o que deixa muitos doutores revoltados e invejosos. E aí sempre vem aquele discurso: isso não é viável, isso não é bom, tem que se fazer novos testes, tem que se provar, essa teoria pode não ser exatamente aquilo que está se dizendo sempre. E empurra-se para trás os inventores e suas invenções. E perde a humanidade porque deixamos de ter avanços significativos. Tudo em nome do poder e do dinheiro. No caso do Julian Brown, ele sumiu. Depois que ele mostrou ao mundo, revelou a sua descoberta, o seu invento, ele desapareceu. E aí ninguém sabia onde o cara foi, se enfiou, foi se meter. Ele escafedeu-se mesmo. Recentemente ele reapareceu depois de algum tempo, muito tempo por sinal, dizendo que foi necessário sumiço porque ele estava sofrendo muitas ameaças de morte. Olha, o plástico é um problema gigante no planeta. Reutilizar esse plástico para se transformar em combustível que pode ser utilizado na indústria, nos carros e em mil e uma outras aplicações, é de extrema importância para limpar o meio ambiente. Embora a queima dessa gasolina vai gerar de novo muito carbono na atmosfera. Mas pelo menos você está fazendo uma limpeza ambiental. Não dá para conviver com as duas situações. Queima-se combustível fóssil, joga-se poluição, gás carbônico, né, o dióxido de carbono, CO2 em toneladas na atmosfera. Produz-se os plásticos e espalha pelo meio ambiente em tudo, destruindo mares, oceanos, rios e os continentes também. Então a solução precisa ser dada. Eu acredito que, inclusive do ponto de vista econômico e financeiro para as populações, a reversão do plástico ou transformação dele em gasolina seria fulminante, seria assim extremamente importante para a cadeia, inclusive produtiva de todos os países, obviamente. Agora, por que ele sumiu e por que ele voltou agora dizendo que sofreu ameaça? Óbvio que a descoberta dele deve ter suscitado muito incômodo em muita gente poderosa. Primeiro, a condição de sempre, o indivíduo pobre, negro, um estudante que não tem grande nível de formação. Segundo, a sua descoberta pode impactar no capital de muita gente em várias partes do mundo. Deu para entender o porquê o sumiço dele diante de ameaças contra a vida dele? Pois é, a questão gira para aí. Olha, essa ideia de transformar plástico em gasolina não é nova, ela já vem se discutindo. Aqui no Brasil mesmo, pesquisadores na Universidade Federal do Rio Grande do Norte têm um projeto de pesquisa nesse sentido, de transformar plástico também em combustíveis, porque como são todos originários de combustíveis fósseis, ou seja, do petróleo, é possível quimicamente se fazer essas conversões. E a química moderna, o conhecimento humano já permite isso. O problema é quando isso vai se tornar uma realidade para que a humanidade usufrua de mais esse conhecimento e mais essa, digamos assim, esse feito. O Julian Brown segue, ele voltou reclamando por causa da sua segurança e pesquisas nesse sentido também seguem. Recentemente,
Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Os chineses fizeram a publicação de uma pesquisa que eles estão fazendo no deserto, produzindo a energia elétrica a partir do carbono existente na atmosfera. É um outro grande feito. Só a produção de energias alternativas não poluentes e reaproveitamento de lixo para produzir energia. Obviamente, ganha a sociedade, ganha o planeta, ganhamos todos nós. O problema é até onde isso interessa à indústria moderna e aos capitalistas e seus ganhos bilionários na área das energias. Pessoal, a gente vai fazer um outro vídeo sobre essa questão, inclusive sobre essa volta do Julian Brown. Por enquanto a gente fica por aqui e eu lhe peço, deixa seu like aí, ele é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas, que as pessoas saibam dessas inovações e desses descobrimentos, dessas novas conquistas da ciência. Deixe seu like, faça seu comentário, o que você acha dessa ideia de transformar lixo, plástico, em gasolina? Pois é. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que nós lançarmos um vídeo novo. Até lá, eu lhe agradeço. Até a próxima.